Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos fazer a correção da nossa avaliação diagnóstica, tá bom? Lembrando que quem foi na escola, na segunda-feira já fez a avaliação lá na sala de aula, né, lá na escola mesmo, e está comigo. E quem não foi, quem vai ficar no 100% remoto aí, eu enviei o arquivo em PDF no grupo para vocês responderem, tá bom? Quem pudesse imprimir, ok, quem não poderia responder no caderno, tá bom? Sem problemas. Lembrando que tem que enviar pelo e-mail. E se você ainda não enviou, faça isso antes de fazer a correção, tá bom? Porque a avaliação diagnóstica, ela tem a intenção aí de ver o que você apreendeu, o que você aprendeu aí no ano passado, nos anos anteriores, tá bom? Então não é para pesquisar, não é para pegar gabarito. E ela também não vale nota, tá bom? Vamos lá então. Explique o que são hipônimos e hiperônimos. Então, eu iniciei aí a nossa avaliação, a nossa atividade diagnóstica por um conteúdo que a gente viu mais para o final do ano passado, né? Hipônimos e hiperônimos, né? São conceitos aí bem tranquilos de se compreender, né? Vamos pensar aí na própria palavra, hipônimo, hiperônimo. Hiper é maior, mais abrangente. Então, são palavras com significados mais abrangentes, enquanto os hipônimos são palavras com o sentido, o significado mais específico. Vamos lá? Hipônimos são palavras de sentido mais estrito, mais específico, ou seja, palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que outras. Exemplo, mosquito, cachorro, orquídea. Então, são palavras aqui que têm sentidos mais específicos em relação a outras. Quais são essas outras? Hiperônimos. Os hiperônimos são palavras de sentido mais amplo, mais genérico. São palavras cujos significados são mais abrangentes do que os hipônimos. Exemplo, inseto, animal, flor. Quando nós vemos aqui mosquito, mosquito está dentro aí, o seu sentido aí pode estar contido em insetos, porque mosquito é um inseto. Mas eu tenho apenas mosquito? Não, como inseto eu tenho formiga, eu tenho abelha, enfim, outras palavras de sentido mais específico, enquanto o hiperônimo ele tem um sentido mais abrangente, né? Aqui animal, animal é o hiperônimo de cachorro, é o hiperônimo de gato. Flor, flor é o hiperônimo de orquídea, de tulipa, de margarida, enfim. Então, essa é a relação de sentido entre hipônimo e hiperônimo. Vamos lá. Circule o sujeito das orações a seguir e sublinhe o predicado. Então, aqui nós deveríamos identificar, né, os termos essenciais da oração, como sujeito e predicado, certo? Como eu faço para encontrar o sujeito? A primeira coisa é identificar o verbo, porque nós sabemos que a oração tem verbo. E o sujeito é o termo que vai determinar a flexão verbal, certo? Então, eu preciso identificar o verbo ali, né? Assim fica mais fácil eu identificar o sujeito, ok? Então, vamos lá. José Antônio, só pegar o marca-texto, buscou uma lista de materiais. Cadê o verbo? O verbo está aqui, buscou. E lembrando que o verbo faz parte do predicado, tá bom? José Antônio buscou uma lista de materiais. Tá bom. Qual é o termo aqui que determinou a flexão verbal? Determinou a flexão aí do verbo buscou? José Antônio. Então, José Antônio é o meu sujeito, tá bom? José Antônio é o meu sujeito. E como predicado tem o restante. Buscou uma lista de materiais. Então, aqui eu tenho circulado José Antônio e o predicado buscou uma lista de materiais sublinhado. B. A escola está higienizada. Pessoal, nós temos aqui um verbo de ligação, está. Inclusive, nós podemos voltar aqui a um conceito que nós vimos ano passado também, né, que é o predicativo. Quando eu tenho um sujeito, um verbo de ligação aí, eu tenho um predicativo, tá bom? Então, vamos lá.
Está é um verbo de ligação e é determinado por qual termo? A escola. A escola está higienizada. Então, é esse termo aqui que vai determinar a flexão do meu verbo. Então, a escola é o meu sujeito. Está higienizada é o predicado. E aqui eu tenho, inclusive, um predicativo. Predicativo é aquele termo que dá uma característica ao sujeito. Lembre, nós temos o predicativo tanto do objeto quanto do sujeito. Letra C. Durante a manhã, nós teremos aula presencial. Vamos lá. Qual é o verbo? Teremos. Teremos é o nosso verbo. Qual é o termo aí que vai determinar essa flexão verbal? Nós. Esse pronome pessoal nós vai determinar a flexão desse verbo. Então, nós teremos aula presencial durante a manhã. Observe que, normalmente, nós temos o costume de identificar o sujeito aí no início da oração, mas isso não acontece sempre. Aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, pessoal. Durante a manhã, nós teremos aula presencial. E quando esse termo aí, esse adjunto, ele está fora da ordem aí comum, ele deve conter a vírgula aqui, tá bom? Então, nós temos ali o adjunto. Esse adjunto faz parte do sujeito? Não, ele faz parte do predicado, certo? Então, é predicado, está sublinhado. Nós é o sujeito, está circulado. E o restante aqui, inclusive o verbo, também está sublinhado porque é predicado. Letra D. O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. Vamos lá, cadê o verbo? Verbo é. O verbo ser, né? O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. Qual é o termo que está determinando a flexão desse verbo? É o YouTube. O YouTube é alguma coisa, né? É uma plataforma de compartilhamento de vídeos. Portanto, o YouTube é o nosso sujeito. Aqui nós temos que é o nosso verbo, e ele faz parte do predicado que está todo sublinhado aqui, tá bom? Vamos partir para a próxima. Vamos lá. 3. O que é predicado? Bem, nós sabemos que a oração, ela possui os termos essenciais ali, né? Sujeito e predicado. O predicado, ele é a parte da oração em que há verbo. Portanto, não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal. O predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito, certo? Mas, professora, nós vimos no ano passado que existe o predicado nominal. Como que ele está falando que não há verbo? Vamos lembrar de uma coisa. O predicado nominal, ele possui verbo, porém é um verbo de ligação. Mas é verbo, não deixa de ser verbo, tá bom? Então, nós temos o predicado, ele sempre vai ter um verbo. Quando nós temos o verbo de ligação, o núcleo do predicado não vai ser um verbo, vai ser o nome. Por isso que ele é chamado de nominal. Porém, vai haver o verbo sim, tá bom? Então, o predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito, tá bom? Quarta questão. Sobre o complemento nominal, marque a alternativa correta. A. Também chamado de objeto direto, visto que complementa o sentido de nomes e não precisa de preposição para ligar-se a eles. Pessoal, complemento nominal é objeto. Quando nós falamos em objeto, objeto direto e objeto indireto, nós estamos tratando de complemento verbal e não complemento nominal, tá bom? Então, portanto, aqui nós já descartamos a letra A, tá bom? Complemento nominal não é chamado de objeto. B. Termo que completa o nome. Até aí está ok. Dando-lhe significação mais específica, pode se referir a substantivos, adjetivos e advérbios. Está correto? Completamente, tá bom? Tanto o substantivo, quanto o adjetivo, quanto o advérbio são nomes, e esses nomes podem receber complementos nominais. Letra B é o gabarito. C. São complementos verbais? Claro que não. Também conhecidos como objetos direto e indireto. Não.
Letra D. Palavras invariáveis que ligam orações ou termos de uma oração. São conectivos e expressam relação de sentido. Não, pessoal, isso daí é conjunção, né? São as conjunções que são conectivos, né? E que ligam orações ou termos de uma oração, tá bom? Também é um conceito que nós vimos no ano passado, no final do ano, inclusive, quando nós começamos a trabalhar com período composto, tá bom? 5. Circule as conjunções nas orações a seguir. Vamos lá. Nós devemos identificar aqui as conjunções. Como eu disse, no final do ano passado nós conhecemos, trabalhamos aí as conjunções, até para começarmos a trabalhar com as orações coordenadas. Vamos lá. A. Está frio, porém vamos à praia mesmo assim. Porém, é uma conjunção adversativa, tá bom? Porém, é uma conjunção. B. Você ficará em um grupo ou fará o trabalho sozinho? Aliás, você ficará em um grupo ou fará o trabalho sozinho? Uma afirmação. E aqui nós temos uma conjunção alternativa. C. Cheguei atrasado vários dias nesse mês, portanto não serei promovido. Nós temos aqui o portanto como uma conjunção, tá bom? Portanto, a conjunção conclusiva. Observe, cheguei atrasado vários dias neste mês. Então, concluo, né? Portanto, não serei promovido. D. Coloque areia nos vasos de plantas e não acumule vasilhames no quintal. E aqui é uma conjunção aditiva, certo? Então, nós temos ali porém ou portanto e, são conjunções. Leia a tirinha a seguir e responda o que se pede. Ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. 6. Na fala de Calvin, temos um período composto. É um período composto por coordenação ou subordinação? Justifique sua resposta. Pessoal, o período composto, ele é aquele formado por mais de uma oração, certo? Nós temos o período simples, que é quando nós temos uma oração. O período composto tem mais de uma oração. E esse período composto, ele pode ser formado por coordenação, que é quando nós temos orações independentes, que não desempenham nenhuma função sintática dentro desse período. E nós temos também as orações subordinadas. As orações subordinadas, que nós vamos trabalhar agora no início do ano, de forma mais específica, são aquelas em que há o desempenho de uma função sintática. Elas vão funcionar como sujeito, como complemento, certo? Nós vamos ver aí as diversas classificações que nós temos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está perguntando a classificação desse período composto aqui, né, que é a fala de Calvin. Então, são orações coordenadas, ou seja, são orações independentes. Observe, observe que nós temos até os conectivos aqui, né, as conjunções. Ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. Então, é um período composto por coordenação. As orações coordenadas são independentes, ou seja, não exercem nenhuma função sintática em relação à outra. 7. A partir do que foi respondido na questão anterior, classifique as orações da fala de Calvin. Ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. São orações coordenadas sindéticas alternativas. Olha aqui a presença do ou. Certo? São conjunções alternativas. 8. Além do que foi visto aqui, ou até mesmo complementando o que foi cobrado, escreva com suas palavras o que você recorda de ter estudado no ano anterior, na disciplina de língua portuguesa e produção textual. Pessoal, uma resposta pessoal, tá bom? Quero que vocês coloquem aí aquilo que vocês se recordam de ter estudado, tá bom? Pode ser aí em relação aos gêneros textuais que vocês trabalharam ano passado, ou algum outro conteúdo gramatical, certo? Então, é isso. Nós
terminamos aqui a nossa avaliação diagnóstica. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Se você tem alguma dificuldade em relação ao envio de e-mails, você pode entrar em contato comigo que eu te ajudarei, certo? Você também pode pegar as atividades na escola, você que não vai presencialmente, tá bom? Então é isso, tenham aí um excelente final de semana e até a próxima aula.